Carol tá na área, hoje na Toca do Arigó. A gente vai conversar um pouquinho com o Sarau Poesia em Volta, essas três ilustres personalidades de Volta Redonda. Quero que vocês se apresentem sem mais delongas, assim. Falem sobre quem são vocês, nome, CPF, não tô brincando. Se apresentem, fique à vontade, a casa de vocês, como de fato é de vocês, a Toca do Arigó se tornou a casa de vocês, isso é muito legal. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas num primeiro momento se apresentem, fala aí. Então, primeiro eu vou deixar elas se apresentarem, né? Eu sou a Regina Vilarinhos, sou poetisa, funcionária pública e aqui na Toca desde 2011, finalzinho de 2011. Está fazendo um ano que a gente está montando o Sarau Poesia em Volta na Toca do Arigó, que resistiu todas as quartas-feiras durante o ano inteiro e que vai resistir 2013 todas as quartas-feiras também. Bom, eu sou a Aniele Carraro, né? Eu sou poeta, sou contadora de histórias e faço parte desse coletivo aí do Poesia em Volta. A gente já está junto há um ano, né? Como a Regina disse, aqui na Toca do Arigó. Agora é sua vez. Então, eu sou o Giglio, sou ator, diretor, tô aí há um ano no Poesia em Volta e faço parte também da galera que está ocupando esse espaço aqui da Toca do Arigó, é isso. E como é que surgiu essa ideia? Vocês se conheceram já se conheciam antes e aí viram a possibilidade de se juntarem para poder realizar esse sarau e tal. Como é que foi esse relacionamento até aqui e esse relacionamento desde então? Porque tem isso também, né? Antes do sarau e depois do sarau. Como é que vocês fazem o balanço do relacionamento de vocês como pessoas, como poetas e poetisas? Fiquem à vontade, a casa de vocês, mais uma vez. A gente começou o Sarau há um ano atrás porque o Felipe ia inaugurar a Toca do Arigó e me chamou. Regina, eu quero fazer um evento de poesia na Toca. Como que a gente vai fazer isso? Falei, Felipe, é um sarau, a gente coloca as poesias, chama as pessoas que gostam de falar, fala poesias próprias, poesias de autores nacionais ou internacionais, escolhe um tema, fala de, ou não um tema literário, um tema do momento, alguma coisa está fervendo. E a gente começou esse evento há um ano. Mas anteriormente à Toca do Arigó, o Poesia em Volta já existe há 6 anos. Antes se chamava Fábrica do Poema. E eu fazia uma parceria com a Aniele Carraro, que era no Bar do Gêner, na Vila, com o Rasteiro, que é um poeta que era de Volta Redonda, já falecido. E a gente começou o ano de 2012. Eu cheguei para ela e falei assim, quero que você volte. Ela estava voltando de Resende para cá. Cheguei no Giglio e falei assim, você quer participar? Você fala poesia, ele fazia o microfone aberto, você quer entrar no núcleo? Aí o Giglio veio, entrou no núcleo. Então, o Giglio é um amigo de infância, do tempo de escola. A Aniele é uma amiga desde 2003, por causa de outras histórias de poesia, me deixaram essa herança. Esta é a minha herança. E aí, começamos a fazer o sarau desde outubro de 2011. Foi o primeiro sarau, na primeira semana que inaugurou a Toca do Arigó. É importante dizer que nós três nos conhecemos há bastante tempo, como a Regina disse, e como ela disse, ele é amigo dela de infância e é meu amigo também de teatro já há muitos anos atrás aqui em Volta Redonda. Então, nós três acabamos nos esbarrando dentro de uma história com a poesia que era até novidade para mim com relação ao Giglio, porque o Giglio era ativista cultural, mas em teatro, com as pessoas, né? E depois veio o circo caminhando. E a poesia que entrou na veia dele de uma tal maneira que eu costumo dizer que ele já era poeta e eu não sabia. Entendeu? Eu o conhecia há tantos anos, mas eu não sabia. E eu costumo dizer que a coisa mais impressionante dentro do Poesia em Volta hoje é essa mistura tão bacana de pessoas tão diferentes. Porque, assim, somos pessoas muito diferentes, temos posturas diferentes diante da vida, né? Temos ideias diferentes e, no entanto, quando a gente se mistura nesse caldeirão chamado Poesia em Volta, as coisas elas fluem de uma maneira muito natural, como se nós tivéssemos realmente tudo em comum um com o outro, né? Existem as brigas, né? As discussões, como todo relacionamento, né? Tem que ser alimentado diariamente. Às vezes a gente não se fala, não quer se falar, mas mas o importante é dizer que bem ou mal a gente acaba se falando pelo menos 5 dias na semana, não é isso? Quer falar um pouquinho?
Eu não preciso falar muita coisa, não. Cuidado com o que eu falo. Mas o legal é que assim, eu acabei vindo pro coletivo e não fiz só poesia. Eu acabei fazendo um pouco de produção, tenho uma produtora, e um pouco de direção. E essa direção é muito louca, porque assim, é falar, vamos fazer assim. Essa é a minha direção. Não tem ensaio, não tem chongas disso. Vamos fazer assim. Tá bom, a gente faz. E vamos, fazemos, e é isso. E é bem legal. Vamos de poesia, então. Eu tô satisfeito com esse bloco. Se você tá curioso para saber mais sobre o Sarau Poesia em Volta, não sai daí não. Já já a gente volta. Giro Cultural, na moral, no 36, o seu canal local. E essa é bem curtinha, bem pequenininha, porque os meus amigos dizem que eu escrevo muito comprido, entendeu? Às vezes eles olham que eu vou ler e falam, pô, Anne, sério? Como se ele não escrevesse os cânticos dos cânticos inteiros, né, gente? Então, assim, e essa poesia, ela fala realmente bastante de mim, para variar, né, que eu sou extremamente biográfica. Chama-se Eu Mesma e a Outra. Era uma, nasceu uma, conheceu outra dentro dela, cresceu duas, era duas, ficou mais velha, explodiu e virou três. Ninguém suporta. Pois é. Imagina 3 Daniels dentro de uma, complicado, né? E essa vai pra você, amor. Só porque você reclama. Pois é, ela falou de eu reclamar das poesias dela serem cumpridas e ela sempre reclamava. Você só fala de sacanagem, só fala de política, não tem uma poesia de amor. Aí eu me apaixonei por uma pessoa assim, perdidamente. Escrevi 70 e poucas poesias. Sem as piadinhas, por favor. E em breve vai estar saindo um CD com essas 70 e poucas poesias. Se for que 8, 80, 78 poesias de amor, 78 poesias de amor. Já viraram 80. Nossa, durou 3 semanas. Virou até raro. Posso? Pode. Boa piadinha? Vai. Naquele jardim, onde cigarras cantavam, casais se encontravam para beijos furtivos, carícias, garrafas de vinho, ali onde nossas bocas se tocavam, ali onde a grama foi testemunha, cama, chão, naquele jardim, dias, tardes, noites são, encantados castelos sem dragão, contos de fadas, coração. Nossa. Tá de volta, hoje com poesia em volta, para mais uma bateria de perguntas, né, de mais curiosidades sobre esse sarau tão legal que tá bombando aí na cidade do Aço, que não é mais a cidade do Aço tão somente, é uma cidade da poesia, da música, é um fervilhar muito legal que tá acontecendo na cidade. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Tá certo que vocês representam uma ala específica, né, que seria da literatura, poesia e tal, mas falem sobre o que está acontecendo em Volta Redonda. A gente está num lugar que eu particularmente considero como uma resistência, como um ícone já do público cultural de Volta Redonda, algo assim, fenomenal. Quem quer falar sobre isso? Fala aí, Diglio. Com o maior prazer eu falo disso, porque está sendo muito bacana. Realmente a cidade está fervilhando cultura e o mais interessante, está fervilhando cultura sem o poder público. Sem o poder público e sem patrocínio, o que é uma pena. Alô, você que tá aí, que pode colaborar com a arte, com a cultura da sua cidade, ajuda, porque a gente tá fazendo a coisa na guerrilha, sem o poder público e sem a sua ajuda. Venha, por favor. E é assim que essa cidade tá fervilhando, fazendo cultura. A galera tá aí, Amplexos fazendo CD, a gente fazendo CD, Rua Já fazendo CD, a galera botando a cara, Navegantes, o pessoal de teatro colocando a cara, Doralice vai estar aqui amanhã na toca. Uma galera que tá se produzindo, tá fazendo, tá tocando, porque precisa botar pra fora a cultura e a arte, colocar o que a gente tem dentro, pra você que é público, pra você que tá acompanhando e tá entrevistando a gente. A ideia é essa, é isso. Olha só, eu quero saber de vocês algo mais pessoal, talvez cada um de vocês vai querer dar uma resposta.
o relacionamento com a poesia. Vocês parecem, pelo menos é a leitura que eu faço, que são leitores compulsivos, assim. Eu olho pra cada um de vocês e falo, esses caras leem rótulo de shampoo, tipo... a sensação que dá é essa. Como é que é o relacionamento de vocês com a literatura? Talvez os seus autores prediletos, enfim, fica mais à vontade para essa parte pessoal, de como escrever. Eu percebo, por exemplo, que o Giglio é um cara mais do ativismo e tal, dá para perceber isso. Enfim, fique à vontade. Quem quer falar primeiro? A questão de ler, como você colocou, eu já li mais. Eu já li muito mais do que eu leio hoje. Hoje eu me atrapalho, porque como eu tenho compulsão por ler, eu pego 4, 5 livros para ler ao mesmo tempo. E tem uma hora que eu me embaralho com as leituras, entendeu? Falo, não, peraí, para tudo que eu não vou conseguir levar adiante essa loucura de ler 5 livros de uma vez, entendeu? E acabo assim, meio que selecionando aqueles que eu quero levar até o fim, aqueles que eu não tenho realmente tempo e são mais técnicos, eu só passo olho naquelas coisas que realmente me interessam, né? Mas eu já li muito mais antes. Poesia pra mim é como respirar. Se eu não escrever todos os dias, eu me sinto morta. Realmente, entendeu? Não sei fazer outra coisa na vida. Não sei nem se eu faço direito isso, mas assim, eu não sei fazer outra coisa melhor do que isso na vida. E essa questão desse relacionamento com a poesia, em mim nasceu muito cedo. Eu tinha 9 anos, eu era raquítica, pequena e feia, horrorosa e extremamente introspectiva. Eu era aquela criança que não falava. A única fala que eu conhecia era escrever, né? E isso começou quando eu comecei a escrever. Eu aprendi a escrever, eu já comecei a fazer verso e compulsivamente. E minha mãe enlouquecia, falava, meu Deus, essa menina que coisa é essa de escrever dessa maneira? Claro que fui me aprimorando com o passar dos anos, mas o exercício mesmo para quem quer escrever bem, porque existe uma diferença do cara que escreve diários, etc, escreve para si, da linguagem poética, que é uma linguagem mais universalista, né? Então existe essa diferença. O exercício para que você chegue a essa linguagem, ainda que você seja biográfico, ainda que você fale muito de si, é exatamente escrever, é exercitar essa atividade todos os dias, né? Mas eu não fico lendo o rótulo de shampoo não, tá? Eu compro o primeiro mais barato que eu vejo e eu compro, tá? Quem quer falar? A gente tem um problema muito sério com essa questão do rótulo, que somos leitores compulsivos, somos referências, o que a Regina lê, o que a Aniele lê, o que o Giglio lê. Não, aquela galera ali está recomendando, aquela galera fala de tudo. Eu já fui muito mais compulsiva, como a Aniele está falando. Existiram momentos que eu lia 5 livros no mês, sim. Existiu um momento que eu li um livro num ano. Esse ano eu só li 2, 2012. Mas eu sou compulsiva para ler coisas do universo que possa me inspirar como poeta. Então eu leio jornal, eu leio blogs, eu leio outros poetas que hoje a internet, né, ventila tudo, detona tudo, coloca todo mundo para todo mundo ler tudo ao mesmo tempo, faço o meu filtro, assim. Mas eu tenho uma coisa que eu gosto demais de ler, que eu aprendi na escola. O livro didático de português e de literatura, ou de história, ou de geografia, foi que despertou para mim a vontade de escrever e de ler. Porque no livro didático você tem, o livro de português, por exemplo, você tem 50, 60 textos diferentes, de escritores diferentes, de faces diferentes. E o professor de português e de literatura coloca isso pra gente. Hoje vocês vão ler o texto do fulano de tal e faz o contexto, quem era o cara, de onde ele viveu, como que ele se apresentava, como que a sociedade aceitava ou não o texto dele. E isso me foi muito grato desde a minha infância e na minha pré-adolescência, que o livro didático foi que despertou para mim a vontade de ler. O livro didático mesmo, aquele que dentro da sala de aula o professor te põe para ler. E a partir das leituras que o professor também mandava na escola, que eram obrigatórias, alguns que eu li sobre obrigatoriedade, por exemplo, 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. 80 semanas num balão, também do Júlio Verne. 80 dias no balão, obrigado. A plateia ajuda.
Aí a gente leu Machado de Assis, José de Alencar, o livro Iracema é uma das melhores descrições da natureza e da vida selvagem do Brasil. E essas coisas me incentivaram muito. E duas coisas que detonaram para mim a questão da poesia. Primeiro foi um professor que se chama Antônio Carlos Santini, que fez a gente decorar um poema que se chama Onda. E depois disso a gente fez um jogral e o poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama O Homem e as Viagens. Esse poema foi tudo para mim, naquela época. E, mais recentemente, um poema que se chama Mude, do Edson Marques, é um poeta de Santos. E, enfim, depois que eu fiz faculdade, aí o leque se abre, entendeu? E hoje, por exemplo, em 2012, eu sou menos poetisa e mais leitora. Eu não tenho produzido tantos versos assim, mas eu tenho lido muito. E eu sei que a partir de um determinado momento eu vou sentar e essas referências vão vir e a cabeça vai deixar realmente a caneta e escrever. Então, primeiro assim, viajei aí no papo das duas, eu sou compulsivo mesmo, não tem esse papo não, de tudo, em tudo, eu sou compulsivo mesmo, inclusive para escrever são 10 poesias por dia, assim, às vezes, e minha fonte de inspiração é tudo, do assalto ao caso de amor, ao estupro, enfim, tudo que aparece na mídia, que eu leio, que eu vejo, que eu sinto, eu tento botar pra fora em forma de poesia. E, assim, tem influências pra caramba. Você falou da questão mais social e tal. Brecht é, assim, junto com Pessoa, meu poeta predileto e quem me influencia no teatro muito. E aí eu trouxe isso para a poesia. Minha linguagem principal é teatro, mas a poesia está tomando conta de uma forma assim gigantesca, até porque teatro é mais complicado, eu dependo de mais gente para estar na cena, parará. E a poesia sou eu, o laptop, vamos que vamos, eu coloco. E graças a Deus ainda tem um coletivo igual a esse, em que a gente pode botar para fora de verdade. Porque é um grande lance que e aí, referências, né? Referência naquela galera toda lá da década de 80, inclusive o Bial, né? Todo mundo critica o cara pra caramba porque ele faz lá o Big Brother, mas o cara é um poeta e fez um grande movimento na década de 80, indo pra botequim, como a gente sempre fez, pra falar poesia. E isso é bacana, quando a oralidade toma conta da poesia, ela se torna viva, e isso é fantástico, bicho. É melhor do que a gente ficar com aquela, desculpa o termo, aquela p*** daquele papelzinho lendo. É muito legal falar. Sabe que vai ter um pi? Não, já fique ciente, o pessoal da edição vai chegar junto. Vamos de poesia pra fechar esse bloco, mais uma poesia aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco, não sai daí não. Giro Cultural na Moral, no 36, o seu canal local. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão as mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra dos teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Grande profeta do mundo. Será que você quer?
sem saber se sou só. Será que serei só? Sim, serei. Serei sem mim, serei só sílaba, sem sentido, sem som, sem seu ser, salvando-me, saudando sozinha esse silêncio e sacrifício. E sorrindo assim, sempre. Obrigada. Além de tudo, ela solta o sorrisinho que lhe é peculiar, né, cara? Um giro cultural, hoje falando com Poesia em Volta, Sarau Poesia em Volta, diretamente da Toca do Arigó. Terceiro e último bloco, eu queria que vocês falassem sobre a retrospectiva. Cara, eu ouvi muita coisa de vocês. Muita coisa mesmo. Eu não tive, particularmente falando, eu não tive muito contato com o universo da poesia, da literatura em Volta Redonda, tanto quanto depois de vocês, no caso, entrarem em cena nessa segunda vez aí, né? Você falou do primeiro grupo, se chamava Fábrica do Poema, mas esse Poesia em Volta é recente. Eu conheci, no caso, muito das poesias, muito do que vocês estão fazendo através da internet, Facebook, esse universo. E como é que vocês fazem talvez esse feedback, assim, vocês conseguem, no caso, trazer essa retrospectiva do que foi 2012? Fala aí. Então, eu acho que a gente cumpriu, basicamente, a nossa missão, né? Que desde o começo, desde Fábrica do Poema, na época que éramos eu e a Regina e o Rasteiro, nós pensávamos o seguinte, que lugar de poesia não era só no chá da tarde, não era só no livro que você sentava para ler, sabe? Tinha gente que não tinha esse hábito, esse acesso facilitado, né? Lugar de poesia era na calçada mesmo, entendeu? Era no ouvido das pessoas, como disse o Giglio, fazer a coisa se tornar viva e andante por si só, né? E eu acho que Poesia em Volta esse ano conquistou grandes coisas para a poesia em Volta Redonda. Não estou falando do núcleo Poesia em Volta, Aniele Carraro, Regina Vilarinhos, Giglio, não. Estou falando de todas as pessoas que passaram por aqui e que não ficaram por alguma razão ou que continuam vindo sempre. Especialmente o grande marco, eu acho que foi a virada poética, foi a primeira virada poética que nós fizemos. Foi uma decisão que a gente tomou em 22 dias, né? Nós tivemos 22 dias para preparar e nós tivemos 100 e poucas pessoas presentes, não foi? Nós conseguimos reunir 100 e poucas pessoas para uma madrugada de poesia misturada com rock and roll. Entendeu? Então eu acho assim que diante de tudo isso, diante das nossas idas ao Rio de Janeiro, sabe, levando a poesia daqui para lá, pro MAC e pro João do Corujão e para tantos outros lugares que a Regina para Flip sempre, e para tantos outros lugares que a gente já foi e que a gente ainda pretende ir, eu acho que é essa a nossa missão, sabe? É um pouco de levar para as pessoas mesmo essa oportunidade, entendeu? De ver a poesia viva de verdade, sabe? Entre as pessoas, caminhando entre as pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que vocês têm mais coisas para acrescentar aí, né? Então, 2012, a gente tem vários planos para 2012. Primeiro, assim, 2013. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer em 2012, enfim. Mas em 2013 a gente está pensando assim, dar uma reformulada mesmo no formato do Poesia em Volta, começar a convidar essa galera que está nos recebendo lá fora, a gente está querendo trazer para a cidade, então a gente quer alternar um dia só com a nossa galera daqui e tal, e um dia na outra semana com essa galera de fora. A gente quer mudar um pouquinho o nosso formato, dar uma pegada mais show até do que só uma reunião de poetas, de ir emendando poesia numa, na outra e músicas, mas tem também assim vários planos que eu acho que estão começando a rolar individuais. A gente fez esse ano uma parada que foi muito legal, a Aniele até brincou hoje no sarau, não, a minha vez não rolou porque teve o apagão e não teve mais data, mas a gente foi pro teatro, cada um num dia, para que pudéssemos mostrar a nossa poesia,
pessoal, com a nossa pegada pessoal. É importante isso pra gente até manter a saúde do grupo, né? E, assim, por exemplo, eu tô falando de projetos pessoais, eu tenho um projeto que vai vir aqui pra Toca, que vai ser uma exposição de poesia casada com fotografias de Martina Souza. Ficou muito bacana, tá muito bacana o trabalho. Falando das musas, as musas estão por aí, é o nome do trabalho, e a gente ambienta essas musas inspiradoras em Volta Redonda. É uma pegada das coisas de conto que eu tenho feito, sempre ambientados em Volta Redonda. Tem o nosso trabalho de CD, que a gente está fazendo gravações para a Rádio Sarau, né? Sempre às quartas-feiras. Que horas, Regina? Às 21 horas, a gente tem um programa na Rádio Sarau, na internet. É só procurar a Rádio Sarau que você encontra. E a gente está lá toda quarta-feira, às 21 horas, levando não só a nossa poesia, mas a música da galera daqui da cidade. E a gente, com essas poesias que a gente está gravando para a rádio, a gente quer lançar mais um CD. Então a ideia é ir colocando poesia em todos os lugares. Tem a coisa dos salmos de Já que eu quero fazer, reunindo os tambores, a galera que curte essa pegada mais Rastafari, uma coisa mais religiosa, com música, com poesia, com fogo, ocupando espaço como a Praça Japão, por exemplo, que está abandonada na cidade. Então, a gente quer fazer esse caminho de continuar fomentando a cultura, a arte, trazendo gente, agrupando gente, porque a gente só vai conseguir um movimento crescer, não só nós, mas todo o movimento, se a gente estiver junto, né? Um palito de fósforo a gente quebra, mas uma caixa de fósforo inteira é difícil de quebrar, não é isso? O 2012 foi um ano de afirmação do Poesia em Volta enquanto projeto, enquanto estrutura, enquanto Toca do Arigó, tudo isso. E a gente teve três coisas muito importantes, que foi a ida ao Corujão da Poesia no Rio de Janeiro, que é um evento que acontece há anos no Rio, a gente tinha contato pela internet. Depois nós tivemos a Virada Poética, que foi uma noite de poesia numa casa noturna o tempo todo, como a Nenete já falou. Nós tivemos também uma ida ao MAC, que foi num outro evento, um brinde à poesia. Nesse intervalo, a gente conseguiu fazer a Resistência da Poesia da quarta-feira, conseguimos startar grupos, né? Conseguimos colocar pessoas dentro dessa perspectiva que somos poetas e estamos aí, e o coletivo Poesia em Volta traz essas pessoas, mas eles também têm um trabalho independente, como o Realejo da Poesia, e amanhã estreando o Doralice, e talvez mais para frente se estreie tantas outros grupos de poesia que pipocam pela cidade. O Poesia em Volta, ele fez um programa de web, uma rádio web, que o pessoal simplesmente, a gente mandou um trabalho gravado, eles falaram do programa de vocês agora toda quarta-feira e todo sábado. E agora está toda quarta-feira e repeteco no sábado, que é radiosarau.com. O Poesia em Volta conseguiu fazer um CD baseado nessas gravações que a gente tem do programa da rádio, que começaram em laptop e viraram estúdio, que um estúdio comunitário do ECFA nos ofereceu, né? O Poesia em Volta teve uma projeção em mídia muito forte, né? Mas além de a gente fazer a rádio e os eventos de Facebook e tal, a gente conseguiu participar de eventos paralelos que não eram de poesias, e nós fomos convidados para estar presente. O Grito Rock, o Agosto ECFA, o Viagem ao Centro do Mangue, quer dizer, e ainda fizemos o aniversário do ECFA, que foi um domingo, um dia inteiro, só o Poesia em Volta, fazendo contação de histórias, teatro, circo, feira grátis, também a gente participa. Então as pessoas, assim, dentro da cidade, conseguiram entender que, além dos espaços de teatro, música, cinema, marionete, circo, dança, o que for, existe um espaço para literatura e poesia. E isso é muito importante, porque além do Poesia em Volta, outras pessoas, outros poetas se destacaram. E a gente teve aí um ano muito produtivo para toda essa galera. E que a gente espera que em 2013, o que nós vamos fazer? Né?
além de estar o sarau aqui todas as quartas-feiras, o Poesia em Volta, como o Giglio já falou, vai convidar o pessoal que vem de fora para fazer uma apresentação aqui em Volta Redonda, dentro da Toca do Arigó. Nós estamos tentando pegar o espaço teatro para fazer pelo menos uma vez por mês um evento sarau no Teatro Central da cidade. A gente quer fazer o ônibus da poesia, ou a poesia no ônibus. Era uma surpresa, mas a gente deixa a intenção já colocada, porque precisamos, acima de tudo, que as pessoas entendam que existe espaço para poesia em qualquer atividade cultural, social, política, religiosa. Existe espaço para poesia. E isso é uma conquista que, me perdoem todas as pessoas pela minha arrogância, mas isso é uma conquista que nós vemos fazendo há mais de 8 anos na cidade. Desde Fábrica do Poema, em 2003, 2004. Né? Conseguimos colocar isso para as pessoas, e isso é o mais importante de tudo. Todos os eventos que a gente conseguiu realizar se concretizam no espaço que foi dado para a poesia, até mesmo no Canal 36. A gente está muito feliz de estar, né, numa quarta-feira chuvosa, em fim de ano, prestigiando o sarau. Não deu para vir antes, apesar de eu ficar querendo muito. Tinha aula durante a noite, agora estou de férias, estou tranquilo, posso vir, estou relaxado. Estou muito feliz de participar da história de Volta Redonda e perceber, como cidadão volta-redondense, o que está acontecendo na cidade. Sou testemunha ocular, auricular, eu sou testemunha presente do que está rolando. Vocês estão de parabéns, que isso só cresça e multiplique-se e mais poetas e poetisas venham a conhecer e se identificar e crescer dentro do Sarau Poesia em Volta às quartas-feiras, na Toca do Arigó, que fica onde? Vocês sabem o endereço daqui para eu poder falar? Rua Crispim de Assis Pereira, número 67, São Geraldo. Ó, desceu aquele morrinho do JK, aquele viadutozinho do JK, é a primeira não, a segunda à esquerda. Segunda à esquerda de novo, você vai cair aqui. Você se vira, você não é quadrado, você vai achar. Essa aqui é a ideia. Um último aqui, enquanto as letrinhas até sobem ali, né, do programa. A ideia é a seguinte, internet. O que vocês têm na internet, Facebook, pra galera conectar com vocês aí e falar. Fala aí. É a Aniele Carraro no Facebook e o meu blog proveapalavra.blogspot.com.br. Ela sabe mais que eu, tá vendo? Tem lá no Facebook o Poesia em Volta, a página Poesia em Volta. Tem o grupo Poesia em Volta online, Sarau online, que as pessoas podem postar suas poesias lá. Tem o Regina Vilarinhos e tem o poesiaemvolta.blogspot.com.br. Se fôssemos infinitos, Blogspot. E, Giglio, eu posto as minhas poesias o tempo todo no meu perfil pessoal do Facebook. Carlos Eduardo Giglio, venham. É isso. Quer ver a minha poesia? Vem. Não quer? Não vem. É isso. Ser feliz é ler o coração antes que a vida vá embora. Giro Cultural fica por aqui, na moral, no 36, o seu canal local. Vamos, fechou. Valeu, gente. Segunda disposição, boa vontade. O cinegrafista desligar a câmera, porque já são 11h30. Né? A gente precisa ir, né?